Aí, né? bom, agora vamos voltar ao General Osório pós a Guerra do Paraguai. O General Aí Osório, ele vai se recuperar dos ferimentos E aí ele vai voltar, então, a Princesa Isabel vai nomear ele como senador, aí ele sai do Rio Grande do Sul e vai morar no Rio de Janeiro. vai morar, e até hoje, né, a casa dele que ele morava lá no Rio de Janeiro, hoje é o bairro da Lapa, né, ainda existe, é um casarão enorme, né, preservado pelo IFAM, né, preservou ele, por algum milagre lá, a casa não pegou fogo, né, e aí ele vai ser senador e ele vai apoiar a Princesa Isabel na lei do ventre livre. Mas ele era de que partido nessa Liberal. época? Liberal. Sempre foi liberal. Mas ele mudou a posição de republicano para monarquista. Ele vai ser um liberal monarquista. Um liberal legalista, né? Certo. E aí ele vai apoiar a Princesa Isabel na questão do voto da lei do ventre livre, porque como ele era um herói de guerra, né, inquestionável, o peso dele no parlamento, ele era contra, uma coisa engraçada, é que ele era contra o envolvimento dos militares na política. Mas ele sendo general, né? Mas ele era contra. Ele dizia que não era saudável gente do exército na política, né? Mas, enfim, ironias do destino, né? Ele era general e político. E ele vai apoiar a Princesa Isabel na lei do ventre livre. E depois, com a questão religiosa, que o Dom Pedro acaba brigando, né, com o Papa, e acaba prendendo, né, o bispo de Olinda e o bispo do Pará, o general Osório, que era maçom, liberal, ele dizia que o Estado não deveria se meter com assuntos da igreja e ele vai ficar do lado dos bispos. Olha, que curioso, coisa bizarra, né? Bizarro. Ele era religioso? A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Não, de ir na igreja? Ele não era. Pelo fato dele, enfim, estava na maçonaria e tudo mais, né? A esposa dele que era extremamente religiosa. Baronesa Marquesa do Herval, né? Engraçado é que ela até hoje é conhecida na região ali porque hoje, onde ele nasceu, hoje é chamado de Osório. Ah, tá. Cidade de Osório, Rio Grande do Sul. Então é fácil até de localizar onde ele nasceu. É só procurar. Município de Osório, que está lá. Hoje, onde ele nasceu, é o Parque Nacional do General Osório. É um parque histórico, né? E uma anedota engraçada dele é que ele amava tanto os cavalos dele, né? Que ele era gaúcho. Quando o cavalo dele morria, ele ficava tão triste que ele fazia questão de enterrar o cavalo, colocar um túmulozinho do cavalo com um nomezinho e um busto do cavalo. Até hoje, tá lá. No Parque Osório, no Rio Grande do Sul, tem o cemitério, né, dos cavalos do General Osório, com o nomezinho, com o nome do cavalo, o apelido, né? E é um busto do cavalo enterrado. Ele enterrava os cavalos, fazia questão de ter um cemitério dos cavalos. E até hoje o Exército Brasileiro tem essa tradição de enterrar os cavalos deles, né? Como um sinal de respeito, né, pelo animal, enfim. E aí ele vai ajudar a questão religiosa. Na questão religiosa ele ficou do lado dos bispos. Ficou do lado... Então o Dom Pedro ele errou tão feio, né, nessa questão, que até o Osório, que nem católico direito era, né, vai ficar do lado dos bispos, né? E ele vai ajudar a Princesa Isabel, porque a Princesa Isabel vai ser regente do Brasil 3 vezes, né? Uma em 1871, em 1875 e em 1889, que aí ela vai assinar a Lei Áurea, finalmente, isso, né? O general Osório vai ser fundamental e vai ajudar ela na primeira regência dela, em 1871, e na segunda, em 1876, porque o Brasil estava quebrado por causa da Guerra do Paraguai. E o general Osório vai, então, ajudar a regência dela nessa questão financeira de como suprir, né, as necessidades financeiras, porque o Brasil gastou muito dinheiro com armas, né? E como pacificar o Brasil politicamente por causa da questão dos bispos, né? E essa vai ser a última contribuição política dele.
Agora fala do caso do Silveira Martins e ele. E o Silveira Martins, que era inimigo dele, odiava ele e o Barão de Mauá. Porque o Silveira Martins era um liberal radical. Ele queria acabar com a monarquia, né? E aí ele vai conversar com o Osório. Você lembra que você já foi farrapo? Você já... A gente é gaúcho, né? Ele também é gaúcho. Era gaúcho, né? Isso não seria melhor se a gente acabasse com esse Dom Pedro, essa monarquia? Você é mais importante que o Dom Pedro. Você é do exército. O exército tem que liderar essa nação. E aí? Por que não? O general Osório não vai nem discutir com ele. Ele falou, eu não discuto traição. Eu não sou um traidor da minha pátria, né? O Brasil não está preparado... Ele falando, né? Isso está na biografia dele, escrita pelo filho dele, o Francisco Osório, né? Ele fala que o Brasil não é uma nação preparada para ser uma república. Isso não traria felicidade à nação ser república, o Osório falando isso, né? E o filho dele, né, o Francisco Osório, diz que o general Osório, por mais que ele era monarquista, ele era meio que simpático a algumas ideias da república. Ele nunca deixou totalmente essa simpatia pela ideia de uma república. Mas jamais seria um golpista. Mas ele dizia que o Brasil era uma exceção, que o Brasil não era uma nação que seria propensa a ser uma república. Então ele era monarquista, porque monarquista de situação, né? O Brasil foi formado por uma monarquia e não seria bom para ele, como nação, ser república. E depois, o Silveira Martins vai falar isso com ele, e aí depois republicanos do Rio de Janeiro, ele já mais idoso, né? Prestes a falecer, 1873, de novo vai tentar convencer ele a derrubar Dom Pedro. Nossa, olha que interessante. Né? E aí ele vai falar de novo que não, que o Brasil não é uma nação propensa a ser uma república. Interessante isso, né? Interessante. Né? Não conseguiram nada com ele. E ele tinha um profundo respeito por Dom Pedro, sempre teve, né? Tem um episódio engraçado. Não, ele era amigo do Conde D, da Princesa Isabel. Jamais ele faria jamais ele ia trair uma conspiração contra a monarquia, né? Dom Pedro II já extremamente diabético, com problema de saúde, né? Tem uma cena engraçada no Senado, ele senador, né? Dom Pedro, como ele era diabético, de repente ele começava a dormir no meio da sessão do Senado. E aí o general Osório, sem muito o que saber fazer, né? Ele pega a espada dele e deixa a espada cair assim no chão sem querer. É aquela espada que faz aquele barulho, né? Aquele chão de mármore, faz um estrondo assim, aí o Dom Pedro acorda. Aí o general Osório, perdão, eu deixei a minha espada cair, Sua Majestade, né? O senhor dormiu bem? Fala, né? Aí pegou a espada de novo. Foi um jeito, né, de tentar acordar o imperador, mas sem desrespeitá-lo em público, né? Então ele finge que deixa a espada cair para ajudá-lo, né? Porque a imagem pública dele estava sendo muito atacada naquela época. Ele já estava idoso, com diabetes. Ele morreu senador. Morreu senador. Abandonado da política. Não, morreu senador. Senador do Império, nomeado pela Princesa Isabel, que era amiga dele, né? E uma coisa interessante é que um amigo muito improvável do Osório também era um alagoano chamado Deodoro da Fonseca. Que os dois eram amigos. Deodoro, conservador. Lá na Guerra do Deodoro Paraguai. vai salvar salvou a vida do general Osório. Ah, é? Conta esse episódio. O general Deodoro, por mais que ele fez o que ele fez, né? Ele era, de fato, um homem de coragem, um militar de fibra, né? Então, na batalha do Tuiuti, a cavalaria paraguaia vai tentar emboscar o general Osório pelo flanco. Você cerca, né? Ataca pelos lados, né? E o general, na época, o tenente Deodoro da Fonseca, pega a infantaria brasileira, né? E defende o flanco do general Osório desse ataque paraguaio, quase
Se não fosse pela ação do Deodoro da Fonseca, o general Osório teria sido morto por essa cavalaria, esse ataque surpresa, né? Da cavalaria. Então o general Osório sempre vai ter uma lealdade, uma amizade com o Deodoro da Fonseca por causa disso. Porque Deodoro salvou a vida dele. Não só em Tuiuti, mas também na Batalha do Avaí. Que o general tenente na época, Deodoro, que vai socorrer Osório quando ele fica ferido na boca, né? Então, e aí o Deodoro, depois da guerra, ele vai fazer uma convocação nacional para que se faça uma espada digna do nível do Deodoro da Fonseca. Então, o exército vai fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para construir uma espada de ouro, joias, diamantes de altíssimo nível de luxo, né? Uma espada de ouro para entregar de presente para o general Osório. E essa espada até hoje está lá no exército. É uma das espadas assim mais impressionantes. É uma espada toda feita de ouro maciço com diamantes, com a imagem dele assim, escrito, né? Duas coisas, bonita homenagem e segundo, como Osório tinha prestígio. Né? E aí o nome da espada, né? Tinha nomes assim, Tuiuti, Avaí, várias batalhas que ele lutou, né? Então era uma coisa assim. E isso não foi escândalo na época, né? Porque isso foi hoje, que seria milhões de reais, né? Uma coisa dessa. Hoje em dia isso seria... A imprensa atacaria uma campanha, uma coisa mais fútil, né? Você fazer uma espada de ouro. Mas naquela época não, porque ele era um homem de prestígio que ajudou o Brasil na sua integridade, né? Isso não foi nem questionado, nem pela oposição e nem pelos governistas, né? De tanto prestígio que ele tinha. Então ele sempre foi uma unanimidade. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.